Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 2. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, da prisão, João mandou seus discípulos perguntarem nesse caso a Jesus: és tu aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Jesus lhe respondeu: ide contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim ou por minha causa. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abra o entendimento, o Senhor nos ajude, na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à sessão que nós iniciamos no domingo passado. Estão recordados, sim ou não, pessoal? E a afirmação continua lá. Qual é a afirmação, pessoal? O mundo pode ser mudado, sim ou não? Saibam que este tema não é uma questão. Será que o mundo pode ser mudado? Não, não é uma questão. Esta é uma afirmação. E a afirmação ainda mantém-se lá. O mundo pode ser mudado. E eu quero que você saiba que isso não vem de nós. Eu sei que alguns podem olhar para mim, eu pregando essa mensagem, dizendo que eu estou espiritualizando ou dramatizando demais as coisas, assumindo que é possível mudar o mundo. Eu não sei, talvez pode ter havido alguém aqui que saiu e tenha dito no domingo passado, eu acho que ele realmente está querendo nos levar à loucura ao afirmar que o mundo pode ser mudado. É impossível mudar o mundo. Mas eu sou uma das pessoas, irmãos, que acredito e ando no que eu acredito. A maior parte das coisas que eu faço é porque eu acreditei primeiro nelas. E todos aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho desde o início sabem que nós já declaramos coisas muito altas para nós mesmos, mas chegamos a conseguir porque nós acreditamos. Assim como o mundo, mudar o mundo, chocar o mundo, é possível. Cada jovem está aqui, cada adolescente, cada senhor e senhora pode chocar o mundo. E nessa parte 2 que nós vamos falar aqui, eu trago uma questão que na verdade é o subtema desta sessão, dessa parte, da parte 2. A questão que é o tema é: és tu ou teremos que esperar outro vir? Fala para o teu irmão: és tu ou temos que esperar outro vir? Vamos lá formalizar melhor isso. És tu que vais mudar o mundo? Ou tenho que esperar outro vir? Amém? É uma questão que eu trago nessa manhã como uma reflexão. És tu ou temos que esperar outro vir? Eu trago algumas observações em cima desse texto. A primeira observação que eu trago em cima desse texto é que esse texto nos mostra que há pessoas que desejam ver o mundo mudar. Quando alguém vem te questionar: és tu ou devemos esperar outro? Essa questão é carregada de um desejo de ver mudança. Quando alguém vem e questiona-te: és tu mesmo ou tem que esperar uma outra pessoa? Ela tem sede, ela tem um desejo. E para quem não sabe, mudar o mundo, o desejo de ver o mundo mudado, não é iniciativa de pregadores e de pastores. A Bíblia fala que o Senhor Javé predisse um acontecimento. Ele disse que viriam tempos em que pessoas iriam desejar ver o mundo mudar. No mundo, nesse nosso mundo cheio de
ignorantes, vamos assim dizer. Há quem pense que ninguém quer ver o mundo transformado. Há quem ache que não há quem queira ver o mundo a ser mudado. Há pessoas à espera de ver o mundo mudar, eles desejam. Leia comigo rapidamente para poder continuar, Zacarias, que você abriu, para eu poder compactar. Veja o que aconteceu nos dias de Zacarias, o que o Senhor Deus profetizou pela boca de Zacarias, coisas que haviam de acontecer. Zacarias 8, versículo 23. Leia comigo. Veja só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, será que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na barra da roupa de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui nós estamos a ver que Deus falou de um tempo que vai chegar. Um tempo em que as pessoas... Eu falava, inclusive, com o irmão Carlos essa semana. Eu dizia, há momentos em que o pecado, muitos dos jovens vão cansar de pecar. Eu sei que muitos de vocês não acreditam nisso. Mas agora me imagine, nós recebemos aqui na igreja um jovem, uma pessoa aqui na igreja. Ela tinha um vício muito escondido. Muito escondido. E no primeiro dia que ela chegou, eu fui orar por ela e orei na direção do Senhor Jesus. Toquei num problema que era muito escondido, que ele nunca antes tinha dito. Ele era um jovem viciado na prática sexual. Viciado. Ele inclusive era um dos jovens que saía e ia naqueles lugares onde aquelas mulheres param nas estradas para envolver-se com mulheres. Ele chegou aqui. E vocês não imaginam de como é que ele chegou. Eu orei e eu disse, comecei a tocar nesse assunto. Ele começou a abanar a cabeça dele, quase chorava. Depois ele disse, é verdade, é isso mesmo. Eu disse, Deus está aqui. Ele disse-me com lágrimas nos olhos, eu estou a sofrer, eu quero sair disso aqui. Alguém pode imaginar que a vida desenfreada de um jovem pode lhe deixar cansado? Alguém pode imaginar que o jovem pode estar cansado de viver uma vida suja como essa? Há quem acha que o mundo não deseja mudança. A primeira observação que nós temos nesse versículo, quando alguém faz a questão, és tu que devias vir? Ou temos que esperar outro? Nós estamos a trazer uma narrativa de que há pessoas que desejam ver o mundo a mudar. E no livro de Zacarias nós estamos a ver isso. A Bíblia está a dizer, Deus disse, chegará um tempo em que as pessoas vão dizer, vão pegar na roupa de um judeu, de um crente, e dizer o seguinte, leva-me lá para a igreja. Leva-me lá, eu quero mudar, eu quero sair do que eu estou a viver. No livro de Amós, Deus diz mais, chegará um tempo em que as pessoas vão ter sede e fome. Mas não será sede de água e nem fome de pão, mas será de ouvir a minha palavra. E isso revela um desejo a qual o mundo tem. As jovens estão à espera de vencerem a bebida e as drogas. Eles querem vencer. As jovens que têm um desejo ardente de que no bairro deles as bocas de fumo que existam desapareçam de uma vez por todas. As jovens que desejam a mudança. E a questão ecoa, és tu, perguntando a si, crente que está me ouvindo nessa manhã. Eu estou trazendo essa questão hoje. Ouça-me, és tu que vais trazer a mudança nesse mundo? Ou vamos esperar outra pessoa? Eu estou a perguntar a si que está me ouvindo nessa manhã. És tu que vais mudar o mundo? Ou temos que esperar uma outra pessoa? A segunda observação que nós temos nesse versículo é que o teu mundo, o mundo que nós vivemos, que está à espera de uma mudança, espera que alguém venha mudá-los. Eles não esperam um anjo. Eles não esperam, inclusive, como se fosse o próprio Deus. Eles esperam alguém. As pessoas sabem que existe alguém que vai mudar a vida deles. Os jovens, quando eles sentam, muitos deles, eles dizem, eu sei que a minha vida vai mudar e alguém há de vir me ajudar. Quando você sai e ouve pessoas acreditando que eles vão mudar, eu estou à espera de alguém. Eles dizem, eu sei que se eu te encontrar, muitos estão aqui nesse lugar. Nós temos irmãs aqui que choraram depois que eram aqui na igreja e disseram, era tudo que eu estava à procura em todos os anos da minha vida. Eu estava à procura
de encontrar um ambiente como este. Mas atenção, eles não encontraram um anjo, encontraram pessoa. Porque as pessoas que estão no mundo atualmente, eles estão à espera que alguém venha. E a minha questão, és tu essa pessoa? Ou temos que esperar mais tempo? Lá no mundo, alguém espera com que apareça o libertador, o ajudador, a pessoa que lhe vai pegar pela mão e vai lhe estirar. Quando nós evangelizamos, vocês dizem, eu sei que um dia eu vou mudar, mas eu sei que esse momento algo vai acontecer. Eles estão a sugerir alguém chegar. Estão a sugerir uma entidade, uma pessoa chegar. E essa questão, és tu? És tu essa pessoa que vai trazer mudança nesse mundo? Ou temos que aguardar mais tempo? Pega uma coisa que eu vou te dizer agora. Cada momento que nasce alguém, essa questão soa. Cada dia que uma criança nasce, essa questão soa. O inferno todo sabe que de tempo em tempo o Senhor Javé levanta os seus luminares na terra. Eles têm uma informação secreta no inferno, que o Senhor Javé, nos últimos séculos e milênios, tem levantado homens, inclusive alguns que são levantados têm vindo a andar no espírito dos antigos profetas e servos do passado. O diabo, Lúcifer, sabe, ele está consciente de uma coisa, que a cada momento, de tempo em tempo, o Senhor Deus levanta homens, levanta mulheres. Inclusive alguns quando nascem, apenas é o corpo, mas alguns vêm no espírito de algum profeta do passado. E a questão soa, és tu? Ou temos que esperar uma outra pessoa? E esses homens que Deus levanta de tempo em tempo, eles vêm com o objetivo de mudar o mundo. Você que não sabia, os demônios visitam a cada nascimento, adolescência, juventude, até os idosos, para ver se há algum perigo vindo ao mundo. Eles vão nas crianças. Lembram de Moisés? Era uma criancinha. Os demônios vão nas crianças, adolescentes, jovens, idosos, para procurar saber, há algum perigo vindo ao mundo? E a questão só, é ele, ou ainda vamos esperar mais tempo? Eles estão conscientes de uma coisa, não sabemos de aonde há de vir, mas de tempo em tempo o Senhor tem levantado homens para chocar o mundo. Para quem não sabe, famílias e casas são visitadas para ver se algum filho da casa de cada família é um perigo. Cada família, meu apelido, na minha família, os demônios visitam e procuram na casa de todos os filhos dos nossos pais, meus primos, todos eles. Eles querem averiguar, da onde é que pode vir o perigo, da onde é que supostamente virá o perigo. E a questão está a soar lá, alguém que venha chocar o mundo, alguém que venha mudar o mundo, para que eles possam impedir a pessoa, para que ela não venha mudar o mundo. E é por essa razão que Moisés, enquanto criança, o faraó emitiu um decreto, porque havia uma profecia que viria o Salvador, o Libertador, mas não se sabia em que tempo, e nem conheciam a criança. A solução era, vamos matar a todas as crianças que têm certa idade, porque ninguém sabia quem era a pessoa que vinha chocar o mundo, porque a questão estava lá, és tu? Qual era a criança que estava a vir com a missão de chocar o mundo? Alguém está me entendendo nessa manhã, pessoal? Alguém está me entendendo? Quer te dizer, a tua casa tem sido visitada, a tua casa, desde que você nasceu, desde que o teu irmão mais velho nasceu. Cada nascimento, o diabo tem perguntado, ele tem estado lá a querer vigiar, a querer perceber, o que há aqui de perigo nesta família? Há alguém vindo com algum perigo na história da tua casa para ser mudada? Cada família há um libertador que tem que surgir em cada família. Cada família tem um libertador, tem que haver um libertador. E a grande questão em todos os irmãos da sua casa, a questão só, quem é? És tu? Ou temos que esperar outra geração? Porque se a geração dos teus irmãos e a tua geração não for nenhum deles, se esperará outra geração para nascer.
E a questão estará lá. És tu ou temos que esperar outro vir? E eu quero trazer uma reflexão para ti. Qual terá sido a conclusão que o demônio teve depois que visitou tua casa a fazer essa questão? És tu ou temos que esperar outra pessoa? Será que o demônio realmente encontrou a pessoa que vai mudar o mundo na sua casa? Quando ele visitou a sua casa, será que ele encontrou a pessoa que realmente ele vai começar a combater desde já? Normalmente, essas pessoas, o diabo, ele não lhes conhece. Às vezes nem os pais foram grandes intercessores. Às vezes nem na família houve alguma linhagem de alguém que foi de Deus. Gente, olhem, existem homens e mulheres que alguns estão até no nosso meio, que podem ser, estão a vir mudar o mundo. Mas agora, nesse preciso momento, não ache que o diabo, Satanás, ele está nesse exato momento trancado ou sentado à espera que você consiga cumprir e vir chocar o mundo. Ele está numa luta desenfreada. Está numa luta desenfreada. Um certo dia, um homem veio batizando pessoas no deserto. O homem era estranho. Ele vestia roupas estranhas. Não só, a sua alimentação era uma alimentação muito problemática. Mel silvestre e gafanhotos. E a questão só, és tu ou temos que esperar outro vir? A questão soou no deserto, quando aquele homem apareceu com aqueles trajes, comendo gafanhoto. As pessoas podiam questionar, é você? João, quando foi questionado, disse, eu não sou aquele que vocês acreditam que está para vir. Mas uma coisa eu vou dizer, eu faço parte do propósito. Eu sou a voz do que clama no deserto, aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. Era uma honra. João podia não ser o personagem principal de quem havia de vir mudar o mundo, mas João fazia parte da geração daquele que vinha chocar o mundo. É uma honra. Ele diz que eu sou a voz do que clama no deserto. Um outro dia, um homem vinha para ser batizado. E a questão novamente soou lá. És tu ou temos que esperar outro? E esse homem respondeu, sou eu. Jesus, quando ele foi questionado se era ele quem vinha mudar o mundo, ele respondeu positivamente, afirmando que era ele que vinha chocar o mundo. Ele assumiu que era ele que vinha chocar o mundo. Mas para quem pensa que isso acabou, isso ainda não acabou. Vocês vão se assustar quando forem a saber que ainda há homens que Deus está a levantar nesse momento. E alguns Deus está a colocar o espírito dele e até com a identidade de algum profeta do passado. Ainda não acabou o que Deus fazia no passado. Até nos dias de hoje, a questão soa em toda a terra. És tu. Jovem, olhe para mim. Eu estou a questionar você. O mundo está precisando de mudança. O mundo está precisando de ser transformado. E eu te questiono, é você essa pessoa que quer mudar o mundo? Ou ainda vamos esperar mais tempo? Eu me questiono isso sempre. Desde que eu li essa passagem, eu realmente fiz minha questão. Senhor, sou eu essa pessoa que vem mudar o mundo? Ou vou ter que morrer e esperar uma outra geração surgir? Idosos. Ana fazia parte da linha das mulheres que quase eram idosas, mostrando que havia ainda lá, ela como mulher, ainda carregava a positividade dessa questão. Sou eu. O mundo estava à espera, era de mim, e sou eu que vim chocar o mundo. Com que base eu afirmo que Deus ainda continua a fazer que essa questão continua a soar no mundo? Primeira base. A base está assentada nas suas promessas. Deus prometeu que ainda traria muito dos seus servos, levantaria muitos homens segundo os seus corações. Deus prometeu que levantaria pastores segundo o coração dele para pastorear o seu povo.
Deus prometeu que levantaria pessoas que seguirão, lhe conheceriam pelo seu nome e andariam em obediência a Ele e chocariam o mundo. Outra questão. A Bíblia fala que Elias tinha que vir. Ninguém imaginava como aquele homem viria. João, o apóstolo, a Bíblia diz, Jesus disse para ele: sela o livro, você que descansar, mas ainda vai ser necessário você levantar e profetizar para muitas gerações. Alguém sabe como é que João vai aparecer de novo? E quem será a pessoa que vai carregar o espírito de João novamente e vai andar? De tempo em tempo, há um mistério escondido nesta terra, em cada nascimento, em cada juventude, adolescência e até na fase cadete, a fase idosa. Há um segredo, e o segredo é esse: ainda existem pessoas que Deus está a levantar para fazer algo estrondoso na terra. A questão é se você é esta pessoa. Amém, meus irmãos? A segunda base para a qual eu afirmo é na base de que o mundo está a precisar de solução. O mundo está em decadência. E da forma em que o mundo está a andar, o mundo, não é possível Deus deixar o mundo andar dessa forma em que está, sem trazer solução. O mundo está com problemas graves atualmente. E com esses problemas estão a ver hoje em dia no mundo. Quando você repara hoje em dia para o sistema evangélico, está todo ele corrompido com problemas. Quando você repara para o país, está todo ele com problemas. Esses são indicadores de que Deus não está no silêncio. Quando está a se aproximar tempos difíceis, quando estamos a viver tempos complicados e aproximam-se tempos difíceis, Deus tem feito um trabalho no silêncio. Um trabalho de preparar e apresentar os seus servos. Ele faz o trabalho de levantar e apresentar os seus servos que vêm mudar o mundo. E o mundo agora está num momento muito complicado da terra. A terra está a viver, a igreja do nosso Senhor Jesus, ela está a passar um dos piores momentos da sua existência. Agora em pleno século 21. Está a passar por o maior derrame, o maior problema que já houve, espiritual. Mas eu oro para que Deus ainda continue, gente, com os seus olhos, até inclusive na minha igreja, que Ele olha ainda para adolescentes e crianças. Quando você vê todos esses escândalos que estão a ver no mundo, não use para comentá-los. Enquanto você está preocupado em querer comentar e rir em cima deles, é um sinal de que você não faz parte dessa pessoa que vem mudar o mundo. Deus, enquanto o mundo está com esses problemas todos, crise de verdade, crise de evangelismo, há um trabalho sendo feito. Nos dias de Ana, eu acho que as mulheres que não tinham filhos deveriam prestar atenção numa coisa naqueles dias. Eram tempos muito problemáticos, os dias de Ana. Os dias de Eli eram dias complicados. A Bíblia até fala que a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Era um alerta. Era rara a palavra do Senhor naqueles dias. Possivelmente alguma mulher, algum jovem, algum adolescente que talvez fosse como Davi na sua geração, que tivesse um coração puro e verdadeiro, Deus o pudesse levantar e não fosse necessário nascer Samuel, esperar conceber, nascer. Mas talvez alguém que já estava vivo, mas como toda a geração estava desclassificada, não faziam parte daqueles que vinham mudar o mundo, Deus teve que deixar Ana engravidar para Samuel nascer, que viria chocar o mundo. Amém, meus irmãos? Amém. O próprio Senhor Jesus orientou para os seus discípulos dizendo: orem para o Pai, para que Ele envie mais trabalhadores para a seara. Ele falava sobre os discípulos orarem para que Deus enviasse mais trabalhadores, mais servos. E a Bíblia diz uma coisa interessante. Leia comigo o que a Bíblia diz no livro de Mateus. Quero que vocês acompanhem comigo. A Bíblia fala de a necessidade de haver mais pessoas. Olha em que momentos trabalhadores estavam a ser
selecionados para poder trabalhar. Mateus capítulo 20. Leia comigo rapidamente o que aí está descrito. Amém. Podemos ler? Ok, capítulo 20, versículo 1. Diz: o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores. Ele saiu para fazer o quê? Ele saiu para fazer o quê? Ok. Agora atenção. Versículo 2. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para vir. Versículo 3. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça. Ele lhes disse: vão para a vinha e eu vos darei o que é justo. E eles foram. Versículo 5. Saiu outra vez por volta da hora sexta e da hora nona. Hora sexta e da hora nona. E fez o mesmo. De igual modo, por volta da hora 11ª, saiu e encontrou outros que estavam lá e perguntou-lhes: por que estão aqui ociosos todo dia? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: ide também vós para a vinha. Deixa eu te explicar o que vocês acabaram de ler. Olhe para mim. O dono da vinha saiu em primeiro lugar, contratou trabalhadores de madrugada. Em segundo lugar, ele saiu na hora das 9 horas da manhã para contratar trabalhadores. Ele saiu novamente ao meio-dia, às 12, para contratar mais trabalhadores. Mas não só, ele saiu inclusive na hora das 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é 15 horas, sim ou não, pessoal? Ele saiu às 15 horas de novo para contratar mais trabalhadores. E por fim, ele saiu novamente de noite. Quase no final do dia, para contratar mais trabalhadores. O que isso significa? Isso Jesus estava a contar, falando da urgência e a necessidade que tem de ter mais pessoas para mudar o mundo. Neste momento que nós estamos aqui a falar, há corações que estão a ser ao redor de todo mundo. Há um adolescente ou jovem ou idoso, adulto, que está sendo preparado para trazer algo diferente para chocar o mundo. Porque ainda há muito trabalho nesta terra. Ainda há muito trabalho para ser feito. Ainda há uma parte do mundo que está precisando de muito auxílio para ser mudado. Nos anos 80 e 90, aqui em África, grandes nomes surgiram para chocar o mundo. Para quem não sabe, o surgimento de grandes pastores e bispos, apóstolos e profetas aqui em África começou nesses anos. Grandes homens que surgiram, e muitos deles surgiram em famílias de pagãos. Surgiram nesses anos para chocar o mundo. Surgiram profetas extremamente violentos nos anos 80. Alguns estão vivos, alguns possivelmente já morreram. E alguns não acreditavam que Deus tinha os seus olhos na África. Porque desde então, os olhos de todo mundo estavam onde? Estavam na Europa. É por essa razão que agora, desde esses anos, forem a prestar atenção, louvores hoje em dia, profecias, mensagens, ministérios poderosos estão aqui na África. Já prestaram atenção nisso? A maior parte dos louvores, a maior parte das profecias de profetas de homens gigantes estão aqui na África. Alguns já morreram. Há um deles que levantou nesses anos, disse: há 100 anos atrás profetizaram que alguém nasceria na minha cidade para resolver um problema de feitiçaria que havia no meu bairro, na minha cidade. Ele já morreu. Ele disse que há 100 anos a minha mãe me contou que ouviram que alguém havia de nascer e pelas características sou eu essa pessoa. E de fato o ministério desse homem foi um ministério gigante. Ele chocou o mundo. Dos lugares periféricos da sua aldeia, para todo mundo ele foi conhecido. Sem escola, sem um histórico familiar poderoso, mas ele chocou o mundo. Morreu há pouco tempo.
poucos anos atrás, mostrando que Deus ainda estava continuando a trabalhar, enquanto o mundo estava preocupado em debater, enquanto os religiosos estão preocupados em caçar erros e pecados dos outros. Deus está a trabalhar em trazer seus luminares, andando com uma força sem imaginação. É por isso que eu tremo enquanto eu prego, porque eu sei que enquanto eu prego, eu não sei se eu possivelmente poderei fazer parte disso. Anos atrás, vocês lembram que eu falei uma palavra de forma muito repetida? Eu disse, eu posso não ver o avivamento, mas eu tenho que participar e preparar o despertamento. Lembra dessa forma que eu dizia tanto? E eu canto essas coisas desde que a minha igreja era uma igrejinha. Eles já ouvem me falar disso há muitos anos. Eu digo, eu posso não ter problemas em ver o avivamento, mas deixe-me apenas vos dizer, eu posso estar a preparar, vou fazer parte da preparação do despertamento para chegarmos ao avivamento. Vamos preparar. Mas a questão é, és tu ou esperaremos outros virem? És tu? A pessoa que vai mudar muito? Adolescente jovem, você está muito ocupado possivelmente na igreja, achando que é tudo. A tua mente está no mundo ainda. Você ainda não tem compromisso sério com Jesus e Deus. Enquanto estamos aqui envolvidos em ter essa religião toda ornamentada, algum lugar do mato, em algum lugar no mato, pessoal, há uma criança, há um adolescente, um jovem, está sendo treinado. Assim como João, 30 anos no silêncio. Ninguém sabia dele no YouTube, ninguém sabia dele nas praças, mas apareceu e chocou o mundo em 3 meses e foi-se embora. É você essa pessoa? Não. É você essa pessoa? Sou eu essa pessoa. Deixa elas, dona. Deixa elas, dona Inocência. Vamos se virar. Essa é a grande questão que ecoa. África tornou-se centro das atenções do Criador nos últimos dias. Deus está a olhar para quê? O grande profeta que está vivo até hoje, grande admirado por mim daqui da África, disse: eu profetizo como profeta neste continente. Os olhos do Senhor estão aqui. E as futuras gerações, se não prestarem atenção, vão ser passadas. Mas os olhos do Senhor estão aqui. Preparem-se, jovens. Preparem vossos corações. Mais do que preparar roupa e vestimentas, preparem corações. Sejam achados. Deus está à procura de jovens nos últimos tempos. Aleluia, meus irmãos. Atenção. Nenhuma profecia tem nome de quem vai ser aquela pessoa. A questão tem que ser respondida de geração em geração e de forma individual. Vou dar um exemplo. O livro de Isaías diz: um menino nos nasceu e a virgem concebeu. Quantas virgens haviam no tempo de Maria? Não eram muitas virgens que haviam? Como sabias que era Maria? Porque não havia nome de Maria na Bíblia que seria uma das virgens. Já haviam muitas. Maria era uma pequena, era uma menininha, era uma adolescente ainda. Possivelmente ela concebeu ainda sendo adolescente. Quantas mulheres, meninas virgens haviam naquele tempo? Muitas. O nome da que havia de ser a virgem não conhecemos na Bíblia, mas temos a certeza de uma coisa: Maria respondeu à altura quando a questão soou: és tu? Ela disse: sou eu. Ela respondeu pela conduta. Ela respondeu pela disposição do coração. Ela respondeu, inclusive, pelo aquilo que Deus gostou ao olhar para ela. Ela respondeu: sou eu, a qual as gerações todas me chamarão de bendita, porque de mim veio o Messias, de mim veio o Salvador. As gerações todas me chamarão bendita, bem-aventurada. E nós vemos na Bíblia alguns dizendo: bem-aventurados foram os seus que te amamentaram, dizendo para Jesus. Estavam apontando para quem? Para Maria, uma jovem na altura. És tu, irmão, que vai chocar o mundo. Nossas irmãs, mães estão a ter problemas nos seus lares. Eu quero gostar tanto de vos dar exemplos na Bíblia de como é que vossas situações podem mostrar da desgraça para um grande propósito nessa manhã. Como é que a tua situação precária de não conceber ou de não ter um marido nesse preciso momento pode te alavancar para um status que você nem imagina. Eu gostaria tanto de poder detalhar isso nessa manhã, mas o tempo não me permite. Há algo gigante que possa vir a acontecer, porque Deus está a tentar, está trabalhando.
Daqui a 10 anos vão saber se Jacinto foi a pessoa que foi escolhida. Daqui a 10 anos. Estou falando daqui a quantos anos? 10. Marquem isso, cronometrem isso. 10 anos. E eu quero tanto que daqui a 10 anos eu saiba se você foi essa pessoa também. Você vai responder essa questão. Você vai ter que responder essa questão. Se nós vamos ter que responder essa questão. Havia muitas virgens naquele tempo. Ninguém conhecia o nome dela. Havia muitas. Mas a questão estava lá. Aleluia. Eu fiquei feliz quando uma das irmãs daqui da igreja que está aqui hoje, está aqui para estar no culto, ela saberá que é época que ela me disse. Vocês sabiam que as pessoas estão à procura de suas igrejas de verdade nessa terra? Igreja dele mesmo de verdade, sabiam disso? Há pessoas que parece que eles conheciam suas igrejas, seus pastores, sem nunca ter vistos antes. Essa irmã que eu estou falando, ela disse: pastor, eu cheguei onde eu procurei durante anos. Ela sempre chora quando fala isso comigo. Sempre chora. Eu encontrei o lugar que eu procurei há anos. É aqui. Quando, numa das vezes eu tomei uma decisão que afastava a pessoa, ela veio chorar a pedir: não quero ficar fora. Eu não quero ficar fora, pastor. Ela chorou. E isso, vocês estão imaginando a nossa geração hoje em dia? Quem que pode chorar quando alguém lhe afasta ou tenta lhe afastar e a pessoa diz: não faça isso? É tudo quanto eu estava esperando toda a minha vida. Não faça isso. Hoje em dia quem vai chorar? Riem dessa pessoa. Mas se há pessoas que estavam à procura, elas dizem: eu encontrei a pessoa que viria me ajudar. Nunca mais vai soltar essa pessoa. Nunca mais. A questão é essa. Eu posso às vezes me tornar para essa pessoa, a pessoa que havia de vir, para mudar a vida dela, para chocar a vida dela. Mas em você, irmão, que está me ouvir, o mundo está aí. O mundo está fazendo a questão: quem é? És tu, que você que nasceu na tua data de nascimento. Você vai comemorar a tua data de nascimento, mas quem comemora mais a tua data de nascimento é você sozinho. Ninguém mais comemora a tua data de nascimento. Em saber que foi naquela data que nasceu a pessoa que vinha mudar o mundo. Os anjos, quando foram contar para os pastores de ovelhas, disseram: alegrem-se, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Como quem diz, nesta data, neste dia, neste mês, neste ano, nasceu quem chocou o mundo. É você? Aleluia. Por que essa questão vem? Essa questão está surgindo porque o mundo está à espera. O mundo está fazendo o quê? Está à espera. O mundo está fazendo o quê? Está à espera. Sim. Jesus, uma vez, quando ele percebia que quando ele pregava as pessoas não davam atenção a ele, ele disse uma palavra que até eu nem hoje não consigo entender o que ele estava a tentar dizer e que povo ele estava a referir. Ele disse: não se preocupem, tenho outras ovelhas num outro aprisco. Qual aprisco? Eu tenho outras ovelhas no outro aprisco e elas realmente me conhecem, elas me amam. Quais são essas ovelhas que ele está a referir? É como quem diz assim: o pastor Jacinto está aqui a pregar para vocês. E eu digo: tenho minha igreja, está à minha espera. Vocês me perguntam: pastor, tua igreja é esta? Que igreja está a referir? Existe uma igreja. Lembram disso, não é? Lembram disso? Lembram disso? Nossa, lembram disso? Existe uma igreja que está à minha espera. Mas tua igreja é essa? Jesus disse: tenho outras ovelhas que estão à minha espera. No meio desse mundo aqui de arrogantes, despreocupados com Jesus, há pessoas que estão aguardando por Jesus de verdade, com o coração muito aberto. Estão a me entender?
Há um povo que está à espera de Jesus. Em exemplo disso, em Atos 16, a Bíblia diz que Paulo teve uma visão. E na visão que Paulo teve, um homem, um macedônio, levantou-se em cima do mar e disse: venha para Macedônia e ajuda-nos. Paulo nunca tinha ido para Macedônia. Paulo nunca tinha chegado na Macedônia. Nenhum dos apóstolos tinha chegado na Macedônia. Mas quem é aquele homem que chamou Paulo para ele ajudar? Essa é a questão que eu estou a fazer agora. Há um mundo aguardando pelas respostas, pela salvação. E quando essas pessoas começarem a aparecer diante dos nossos olhos, a chorar, eu contei para muitos dos evangelistas no início da nossa igreja episódios como esses. Imagine que você está a orar e na sua frente apareçam muitas pessoas paradas na sua frente a chorarem à tua espera, a dizerem: não estamos à sua espera. Você diz: quais são os vossos nomes? Eu nem os conheço, eu nem sei quem são vocês, não sei onde é que vocês vivem, eu nem conheço a vossa cor, eu nem sei como é que vos encontro. Vocês estão a chorar, estão a levar amigo, igualmente a chorar. Por quê? Eu não sei de onde é que vocês são. Suas orações serão intermináveis nesses momentos. Você não vai parar de orar. Você vai chorar tanto, que vai doer a sua cabeça de tanto que saberá. Há um mundo desesperadamente à espera de alguém que vai lhes salvar. Você está pronto para isso? Está pronto para mudar o mundo? Num tempo em que os profetas julgavam até pensar que não há quem era fiel naqueles dias, a Bíblia diz que Elias disse ao Senhor Deus: Senhor, mataram todos os profetas, só restou eu. Só eu restei em Israel como profeta. Deus disse: estás enganado, irmão. Eu tenho ainda mais outros fiéis a mim que não se curvaram perante Baal. Nos dias de Malaquias, também haviam muitos despreocupados com o Senhor que diziam: é inútil te obedecer, Senhor. É inútil te obedecer, Senhor. Nós consideramos mais felizes os incrédulos, porque não te obedecem e são felizes. A Bíblia diz que naqueles dias havia um remanescente fiel. Nesse mundo há pessoas que estão à espera de mim. Em algum lugar. Alguém à minha espera. Possivelmente até à tua espera. É você? Essa pessoa? Irmão, olhe para mim. Será que você é essa pessoa que vai mudar a história da tua família? É o salvador da tua família? És tu o salvador da tua família? Tua família já viu como é que todos estão na tua família? Estão todos eles destruídos. Todos eles estão arruinados. Alguém precisa aparecer e ser o libertador da família. A minha questão: és tu essa pessoa? Amém. Essa questão, és tu ou temos que esperar outro, sugere duas coisas. Amém? Amém. Primeira coisa que sugere uma decisão. Se torne ou não quem irá mudar o mundo. É tua escolha. Quando alguém te questiona, uma parte triste que eu preciso falar nessa manhã, gente, olhe para mim. Uma vez eu estive a acompanhar, para quem não sabe, deixa eu abrir, eu acho que a espontaneidade às vezes é boa. Eu fui grande amante no passado de futebol. Muito. Anos atrás, acho que foi no ano antepassado, havia um dos jogadores que eu muito admirava. Ele estava chama-se aposentar ou repousar, reformar. É aposentar? Ele estava a aposentar-se
Acho que eu tenho vergonha até de falar disso, mas ouçam. Tocaram um fundo que eu muito toquei nessa igreja. E por gostar dele, eu não sei qual foi a coincidência daquilo. Eu chorei, pessoal. Eu fiz minha questão. Esses estão a ir. Quem são os que vão ficar e fazer o que esses homens faziam? Esses estão a ir. Esses estão a ir. Esses que nos moviam nós a pararmos tudo, só lhes olharmos. Gostávamos tanto deles. Um outro dia, quando foi falado, a irmã nossa até, ela comentava juntos na altura sobre um profeta que havia morrido. Uma das coisas, eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado em o que vai ser de nós agora. O que vai ser de nós agora que ele morreu? Porque mesmo à distância, eu sou uma das pessoas que reconhece muito os homens de Deus. Reconheço. Mesmo à distância, que os reconheço. E quando eu vejo que muitos deles estão a morrer, estão a acabar aos poucos, estão a surgir esses novos aqui, minha preocupação é essa. O que vai ser de nós? Sabe por quê? Você sabe quanto tempo leva às vezes para surgir uma pessoa com uma certa visão específica? Você sabe quanto tempo leva para levantar-se mais um homem que tem uma espiritualidade certa? Sabe quanto tempo às vezes leva? Muito tempo. Se você for a ver alguém com humildade, amor, visão pura, com princípios de Cristo nele, uma pessoa genuína, saiba que não se tem essa pessoa frequente na terra. Não é frequente ter essa pessoa com muita rapidez nesta terra. Há homens que vêm na terra uma vez em cada 100 anos. Há homens que vêm uma vez em cada 100 anos. Um certo tipo de operância, um certo tipo de poder para agirem. Aparecem uma vez em 100 anos. Outros em 500 anos aparecem uma vez, depois desaparecem. Ficam mais 500 anos para surgir outros. Essa questão sugere que você se torne ou não. Tome uma decisão. Você torne-se essa pessoa ou não. Os judeus ficaram cerca de 450 anos à espera de ver quem viria para mudar o mundo. E quando chegou João Batista, ninguém mais ficou nas suas casas. A Bíblia diz que todo mundo correu. Foi no deserto e no Rio Jordão. Todos eles correram, porque havia chegado alguém que esperava há quanto tempo? 450. Quer dizer que os pais morreram, os netos morreram, muitas gerações morreram, até surgiu uma geração que viu um sinal diferente de quem vinha mudar o mundo. Todo mundo correu, foi para o deserto. Chegou o homem que vem de tempo em tempo, e não é fácil vir com frequência essas pessoas. Atenção numa coisa. Nós estamos a viver num tempo em que estão a haver muitos homens verdadeiros de Deus. Isso é bom, mas também te chama uma atenção para algo. Quando todos eles irem embora ao mesmo tempo e a nova geração não estar pronta, a nova geração está entregue. Quando Josué morreu, quantos anos ficaram os israelitas na opressão? Vocês sabem dizer? Quando Josué morreu? No tempo da travessia de Moisés para Josué, não sofreu quase Israel, porque já tinha um substituto à altura, um jovem que era discípulo fiel de Moisés. Mas quando Josué morre, não tem nenhum discípulo fiel. Ficaram quantos anos? Até aparecer Otiniel, um genro de Caleb. Quantos anos ficaram à espera de uma outra pessoa vir? E mesmo na geração de Otiniel, quando Otiniel morre, Israel ficou mais 18 anos à espera. 18 anos à espera para que viesse mais outra pessoa. Quando Sansão morreu, quanto tempo ficou Israel como escravo? A questão é, o que
você realmente vai fazer com essa questão que eu estou te fazendo essa manhã? És tu? Ou teremos que esperar outra pessoa? Quantos anos vamos esperar para ver outra pessoa? Alguém está me entender? Quantos anos? Se você for o jovem que tem característica de tornar-se aquele que vem mudar o mundo e você está a desperdiçar isso, quanto tempo vamos ficar à espera de outra pessoa? Ainda a ser ensinada, ainda a ser discipulada, ainda a ser preparada sobre humildade, limpando o coração dele para ele não tornar-se uma pessoa muito arrogante nas palavras. Quanto tempo fica para formar uma pessoa dessa natureza? Mãe, as nossas mães, mulheres que vão ser mães dos futuros homens de Deus, são vocês as mães das futuras gerações que vão trazer impacto geracional na terra? Adolescentes e jovens, às vezes se desclassificam com a vossa forma de agir. Quanto tempo a terra está a ficar desde que morreu Billy Graham, um dos grandes evangelistas que houve? Quanto tempo está a ficar, se vai ficar para levantar um homem novamente nessa categoria de Billy Graham? Quanto tempo vamos esperar? Quanto tempo vamos esperar para aparecer uma mulher, Susana Wesley? Para ser uma mãe de pastores? Quanto tempo? Quanto tempo vamos esperar para surgir um Davi? Com 17 anos de idade, matar um gigante que a geração inteira não está conseguindo matar. Quanto tempo? Vamos esperar para surgir um Samuel, pequenininho ele, 10 anos de idade, 9 anos de idade, até 12 anos de idade. Um Samuel, de seus até 15 anos de idade, que virá como sacerdote da parte do Senhor. Eu podia citar mais outros profetas e apóstolos no meu país, Moçambique, e no meu continente África. Se eles forem ir embora, nossa geração vai ficar à mercê se nós não respondermos esse chamado positivamente. Quanto tempo temos que esperar ainda, pessoal? Amém? Amém. Quanto tempo? Eu digo sempre para Deus: me torne, Senhor, essa pessoa. Aleluia. Amém. Em segundo lugar, o que sugere essa questão? Essa questão sugere uma relação entre os tempos maus que a época está que o nosso tempo está a enfrentar, como sinal de que está para vir mudança na terra. Quando se passam tempos maus, quero te segredar uma coisa que eu até já disse anteriormente. Estão a haver escândalos atualmente no seio gospel, não é verdade? Sim ou não? Pessoas que estão para pregar têm que ser pagos, cantam porque tem boa canção, tem boa voz. Nada de Cristo no coração, nada de louvor ao Criador. Eu me tenho assustado com o índice de pessoas que se levantam para pregar, mas que confiaram em coisas obscuras para ter o poder. Quero te agradar uma coisa. Quando você vê que o teu tempo está a haver muitos problemas em vários departamentos ou setores, lembre-se de uma coisa: é no momento que Deus está procurando alguém para substituir. Lembram quando Saul errou? Deus disse para Samuel: já preparei um substituto, um rei para mim. Já preparei. Está vendo quando você olha para mim e eu não estou fazendo o trabalho certo? Há um grande dilema que eu dei aqui para os jovens que vinham para a minha igreja, para a igreja aqui, e a resposta que eu dava para as pessoas que me diziam: sai da tua igreja, cada igreja que eu estava a vir. Eu estou a vir de uma igreja em que, se eu vos disser, um de vocês não havia onde me apedrejar. Na altura muitos me apedrejavam. Eu dizia: irmão, eu estou para fazer diferença. Nossa primeira vigília aqui nessa igreja foi vigília de diferença.
Primeira vigília da existência dessa igreja, feita aqui, foi vigília da diferença. Nós dizíamos, ser diferente não é falar mal das pessoas que estão a fazer errado. Prontifique-se você para fazer o certo. Enquanto muitos estão a fazer o que é errado, deixa Deus achar em ti um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher para ele usar. Deixa ele achar em ti a resposta. Teu pastor não está falando a verdade. Seja você verdadeiro. Deus vai te levantar em breve. Vai me dispor eu. Vai me tirar. Amém? Vai me tirar. A terceira sugestão dessa questão é alívio dos servos mais velhos na fé. Qual é a terceira sugestão, pessoal? Alívio dos servos mais na fé. João, no livro de Mateus 11, que nós lemos o texto de referência, quando ele manda os discípulos irem perguntar para Jesus: és tu ou devemos esperar outro? Vocês sabem onde que João está? Está na cadeia. Ele está onde? Ele está num cárcere. Ele está preso. E João, lembre-se de uma coisa: foi o primeiro a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Não é verdade? Foi o primeiro. Ele disse, quando Jesus estava vindo: olha, aqui está o Filho de Deus. Mas João agora parece estar com dúvida. Ele está com dúvida. Ele está mandando pela segunda vez aos seus discípulos: vão lá perguntar para ele se é ele. João está querendo morrer em paz. João, ele simplesmente quer saber: já chegou a pessoa que está vindo para resolver esse problema? Porque se chegou, não tem um problema em morrer. É por isso que João não teve mais medo de morrer quando disseram: é ele, verdade. Chegou. João disse: não me importa, matem-me à vontade. Já chegou a pessoa que vinha resolver os problemas. Diga amém. Amém. Os mais velhos profetas, eu gosto muito, eu quero orgulhá-los um dia. Eu quero um dia poder dizer para esses homens, já até falei para eles: não, sempre acho que eu preciso lhes conhecer ainda nessa vida. Eu não posso morrer sem conhecer certas pessoas. Eu tenho que lhes encontrar. E eu lhes dizer: irmãos, meus pais na fé, vocês são admiráveis. Se vocês estão olhando para mim e estão a me confiar, eu sei que vocês vos perdendo, morrendo vocês, é uma perda irreparável. Mas se vocês imporem a vossa mão sobre mim e vocês me confiarem, ou até eles me encontrarem, é o seguinte: já podemos morrer, está aqui, já posso ir. Como João, só queria alívio. Já está, já encontrei aquele que há de vir chocar o mundo. Está a imaginar o teu pastor, ele ficar tão despreocupado quando olhar para ti e dizer: já está, já posso ir. Aqui João está querendo um alívio. Nós temos histórias, episódios de pais que antes deles morrerem, eles dizem: chama tal de fulano. Antes deles morrerem dizem: chama tal de fulano. Manda ele vir para aqui agora. E o pai só quer lhe dizer uma última palavra: cuide da família. E ele morre. Alívio. És tu. É alívio. Eu já posso morrer. A tua vida é um alívio para alguém nessa terra? Alguém está a se sentir aliviado quando te vê você jovem, adolescente, senhor ou senhora? Alguém está aliviado em saber que é você? Ele pode parar de se preocupar? Há um bispo. Eu estou fazendo de propósito o que eu vou fazer agora. Estou falando tudo que eu estou a falar agora é de propósito. Grande homem. Bênção e da roça. Ele morreu. Semana passada eu ouvi a filha dela mais velha falar que o cristianismo é algo tóxico para as nações.
Ela falou que o cristianismo é algo tóxico para as nações. Eu não acreditei. Ela é uma vergonha para o pai. Ela é uma vergonha para o pai que lutou para trazer um movimento tão forte. Um dos homens que segurou o cristianismo durante anos nas mãos desse homem. Ela é uma vergonha. Sabe por quê? O pai não sentiu-se aliviado. E a maior parte desses homens não tem discípulos fiéis. É a nossa tristeza. Eu quero terminar, pessoal. Só que eu não estou a conseguir terminar. A maior parte dos grandes homens de Deus parece que eles não têm discípulos fiéis. Eles não têm. No dia em que eles morrem, tudo acabou. Não tem mais nada que vai acontecer. E se acontece, é meio galope. Cada um vai seguir sua vida, seus caminhos. Preciso terminar. A questão só para ti. És tu? Ou temos que esperar outro? As jovens que estão agora, que têm filhos, estão mergulhados nos vícios, estão preocupados com namoros agora, muitos adolescentes. Não são eles. Mas a questão, quanto tempo vamos esperar mais? Você pode responder essa questão nessa manhã?